E aí, moçada? Professor Whindersson aqui de novo. Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, estou bem. Vamos continuar aquela varadinha massa das funções de gráfico, agora com outros tipos de função. Beleza? Vamos nessa. Pá! Safadinhos. A circunferência. Estou continuando o índice do vídeo anterior, tá bom? Eu fiz dois no outro vídeo, a reta e o módulo, e agora a circunferência. A figura da circunferência ela é muito legal, muito bonitinha. Ela depende de um ponto básico chamado centro. E esse centro ele tem a localização dele, que é A e B, beleza? Aqui nós temos um ponto genérico, que eu vou chamar de P, que a coordenada dele é xy. A distância desse ponto até essa, ela é fixa, que é chamada de raio. Ou seja, a circunferência é um lugar no espaço onde todos os pontos que tenham uma distância fixa para o ponto centro fazem parte dela. Ou seja, qualquer ponto que tiver essa mesma distância, ele faz parte da circunferência. Estão vendo aqui, ó, esse pontinho dando uma voltinha. Tcharam! Ele vai formar isso aqui. Ó. Qualquer ponto dessa circunferência tem a mesma distância para o centro e essa distância é igual ao raio. Então, olhe comigo essa expressão. Ó. Como é que se calcula a distância de alguma coisa aqui? Nós já fizemos uma ideia em geometria analítica, né? Ó. Então, você vem aqui. Essa distância é x menos a. Essa distância é y menos b. Eleva ao quadrado, isso aqui, na verdade, é o teorema de Pitágoras. Estão vendo? Ó? Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Na prática, então, isso aqui é a equação da circunferência. Ou seja, x e y são valores genéricos. A e b são coordenadas do centro. E o raio é o raio mesmo, essa medida que está do centro até a borda. Então, isso nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Olha que bonito, que linda equação reduzida. Se você fizer aquela paradinha do quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo, desenvolver tudo isso, você tem uma outra forma de equação, que é a famosa equação geral. Então, olha só, x menos alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, é uma circunferência. Então, guarda esse formato, vamos fazer um desenho delas agora, beleza? Pensa comigo, está aqui uma circunferência bonita, linda. Vocês estão vendo que pelo aquele formato que a gente falou antes, dá para notar que o centro dela é o 3, positivo, tá? Lembra de trocar o sinal aqui, ó, tem um macetinho. E o 2, negativo. Isso aqui, lembra que o raio aparece ao quadrado? Então, raio, na verdade, é 5. Muita gente confunde isso, cuidado, tá bom? Ó, por comparação, x menos a, tá vendo que o a aqui é 3? Y menos b. Aí, professor, mas tem um mais aqui, por quê? Porque já tinha o menos da fórmula. E esse menos do 2 vai fazer ele ficar positivo. Ou seja, troca o sinal da parada. E o raio é o que está do outro lado, mas ele não está direto aqui, ele está ao quadrado. Você tem que tirar a raiz do que está aqui fora. Então, raio é igual a 5. Para a gente desenhar a circunferência, você parte do centro, que é 3 e 2. E daqui para lá, olha o que a gente faz. Você faz 5 para um lado, para o x, e 5 para o outro. Ou seja, 3 mais 5 vai dar 8, e 3 menos 5 vai dar menos 2. Ou seja, a circunferência ela não passa do 2 e do 8. Tá bom? Do menos 2 para cima, você põe 5. E do menos 2 para baixo, você põe 5. Ela vai chegar a 3 e no menos 7. Vocês estão vendo que a circunferência ela vai ficar presa aqui, ó. Olha que bonita a circunferência. Aí vem a pergunta básica. Professor, o senhor não disse que era um gráfico de função? Por que está mostrando a circunferência se ela não é uma função? Se lembrar do conceito de função, cada x tem que pegar um único y. Então, a circunferência não é uma função porque tem x que vai pegar y aqui e y aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para ser uma função, a gente tem que isolar o y, certo? Pensa comigo, olha só. Vocês estão vendo essa expressão, bicho é feio para danada. É essa mesma circunferência, ó. Mas aí eu quero deixar o y sozinho. Joga isso aqui para o outro lado. Ó.
Beleza, passou negativo, tá vendo? Agora você tira a raiz aqui de dentro. E aí, gente, a sacada tá aqui, ó. Lembre que uma raiz, ela pode ter dois valores, né? Mais ou menos o resultado dali pode sair da raiz. E esse 2 que está aqui somando vai passar subtraindo. Então, isso aqui agora, ele pode ser uma função se eu fizer um corte nessa circunferência assim, ó. Se eu pegar a parte de cima ou a parte de baixo dela. Ah, professor, como eu faço isso? É muito simples, ó. Se você pegar a parte positiva da raiz, ela é a representação da parte de cima da circunferência. E isso é uma função. A circunferência inteira não é, mas isso aqui é uma função. E se você pegar a parte negativa da raiz, você vai ter a parte de baixo. E esse também é uma função. Juntou os dois não é uma função. Isso aqui não é uma função, não existe. É uma representação geométrica, é uma equação, mas não é uma função, pela definição. Tá bom? Então você vai bater o olho nisso aqui, ó. O valor que está na frente da raiz é o que define se é a parte de cima ou é a parte de baixo da circunferência. Beleza? Fazer esse exemplinho para vocês verem como é bonito. Ah, bem. Esse tipo de função aqui, ele tem uma chance muito grande de ser uma circunferência. Pode ser que não seja, tá? Vocês vão ver outros exemplos mais para frente. Por quê? Porque o x aqui ele está negativo. Lembra que era uma das condições que a gente tinha? Mas eu vou mostrar para vocês melhor. Ó. Eu quero, se isso aqui for uma circunferência, eu tenho que achar o centro e o raio dela. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar isso aqui. Se vocês lembrarem direitinho do esquema, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um produto notável. Está no vídeo 1. Vou deixar aqui ele na descrição depois, ou lá no final vai ter um linkzinho para você achar o vídeo anterior. Ah, isso aqui, eu vou organizar ele para ficar mais bonitinho. E ainda assim, esse menos aqui, ele bagunça um pouquinho a visualização. Então, eu vou trocar o sinal de todo mundo, ó. Vendo? Ó? Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal. Então, vocês vão fazer esse roteiro. Coloca ele organizadinho e põe o menos em evidência. Tá? Ó, troca o sinal desse, fica positivo. Troca o sinal desse, fica negativo. Troca o sinal desse. Então, eu quero que vocês entendam como é que a gente transforma isso aqui em alguma coisa mais alguma coisa ao quadrado. Então, é muito fácil, gente. Ó, o quadrado do primeiro. Vocês lembram que esse termo, então, é o primeiro. Concorda, então, que o primeiro é x? Agora, o segredo está aqui. Ó. Esse carinha do meio é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui, ó. Como o primeiro já é x, duas vezes x é duas vezes o primeiro. E o segundo termo é quem? Se você separar isso aqui, ó, você vê o que eu estou falando. Que o b, o 2x e o 2x aqui, eles são iguais. Então, é porque o b vale 1. Se aqui eu tivesse um 4, o b seria 2. Em outras palavras, você divide esse termo aqui por 2, ó. Que você sabe quem que é o valor, tá? Divide o cara aqui da frente, ó. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então, o carinha é menos 1 que falta. E aí, gente, olha que legal. Esse menos 1. Isso aqui não dá exatamente esse outro. Não posso dizer, concorda? Porque faz comigo, ó. O quadrado do primeiro. 2 vezes esse dá 2x. E o quadrado do segundo não tinha que dar 1? Só que aqui eu tenho menos 3. Fala agora, ferrou. Tem um processo que é estudado mais ou menos no 7º ano do ensino fundamental, que chama completar quadrados. Pensa comigo, ó, eu preciso do 1. Eu não tenho 1. Eu tenho 3. Negativo ainda. O que eu faço então? Ó? Atenção para a mágica. Na verdade, não é mágica, é matemática. Olha, pensa comigo. Se eu somar e subtrair 1, eu estou somando com 0, certo? Eu não altero a equação de cima. Só que esse 1, eu trago ele para cá. Vai sobrar quem? Ó? Menos 3 com menos 1, que é menos 4. Então, esse menos 4 eu vou deixar aqui fora. Gente, olha que legal isso aqui. É um artifício matemático, não é apelação. Pode fazer isso. Pode fazer muito bem, é bonito, lindo. Então, tudo que está aqui dentro, eu vou trocar por isso aqui, ó.
que é x ao quadrado, x menos 1 ao quadrado menos 4. Então, dentro da raiz, aí você troca o sinal daqui e troca o sinal daqui, tá bom? Para ficar agora bonitinho. Vocês estão vendo que agora... Ah, professor, continua a mesma coisa, não estou entendendo não. Mas tá, vamos levar os dois termos ao quadrado? Quando você eleva isso aqui ao quadrado e você eleva isso aqui ao quadrado, você não cancela a raiz aqui, ó. E agora, esse x menos 1, ele é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, positivo. Agora dá para ver que isso aqui é uma circunferência. E ainda é uma circunferência que o centro é 1, lembra? X menos o A, y menos B. Como não tem nada, é zero. E o 4, na verdade, não é o raio é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Agora, vamos lá. Ó. Quando você faz o desenho, a circunferência inteira, ela está aqui no 1 e 0, que é esse ponto. Ela vai 2 para cá, que nem passo de shot. 2 para um lado, 2 para o outro. Então, 2 para cá vai dar no 3, 2 para cá vai dar no menos 1, 2 para baixo vai dar no 2 e 2 para cima vai dar no outro 2. Quando você faz isso, você tem a circunferência. Olha que bonito. Eu vou fazer ela tracejado, porque isso não é uma função. Concorda? Agora, olha só. O sinal que aparece aqui na frente não é o positivo? Então, eu vou pegar só a parte de cima dessa função. Fechou. Quem que é o domínio? O domínio é o x. Acompanhe comigo o domínio. Ó. Ele vai daqui até aqui. É de menos 1 até 3. Beleza? E a imagem? Quem que é a imagem? A imagem ela só existe daqui até aqui. Ou seja, o y ele só vai do 0 até o 2. Domínio e imagem. Não é legal? Tem mais. Eita peste, agora lascou. Esse aqui é o Samurai Joe. Não é não. Vamos devagarzinho. Vamos fazer aquele processo de novo. Eu vou transformar tudo que está aqui dentro no quadrado do primeiro, duas vezes primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. O que é que faz? Separa, coloca o menos aqui na frente. Tá vendo? Quando você colocar o menos em evidência, o 2 tem que mudar de sinal e o 15 também. O x ficou positivo aqui dentro, porque ele era negativo. Tá vendo? Você troca o sinal de todo mundo. Agora, pense comigo. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Opa, o primeiro dá para ver claramente que é x. Quem que é o segundo para dar 2? A minha dica, ó, divide por 2 esse aqui. 2 por 2 dá 1. Ah, safadinho. Então, o menos daqui, eu trouxe o menos para cá também. Então, pensa comigo, ele está quase pronto. Mas se eu desenvolver isso aqui, ó, não vai dar isso, porque não é 15 que tem que ficar no final. Ó, quadrado do primeiro, duas vezes x vezes 1, mais o quadrado do 1. Só que eu tenho 15. Eu preciso do 1. O que eu faço? Ah, o artifício. Soma 1, subtrai 1. É muito bonito, lindo. Agora, esse 1 vem para cá. E menos 15 com menos 1 vai dar menos 16. Então, esse termo aqui, ó, que eu vou trocar pelo que está dentro da raiz. Tá? Lembra que tem um menos aqui na frente. Esse vai ficar menos e menos com menos vai dar mais. Esse 3 que estava aqui fora, eu joguei ele para cá. Eu preciso identificar se isso aí é uma circunferência para eu poder fazer o gráfico. Então, agora, ó, eleva ao quadrado esse termo e eleva ao quadrado esse termo. Quando você elevar ao quadrado, essa raiz vai morrer com essa. Agora, isso aqui você joga para o outro lado, ele vem positivo. Tcharam! E isso é uma circunferência. Quem que é o centro dela? É 1, lembra? Troca o sinal do que está aqui. E o 3 virou menos 3. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? É 4. Ele é o raio. Então, vamos lá. O centro é 1, menos 3. Eu fiz de 2 em 2 aqui para ficar maiorzinho um pouquinho, tá? E agora você vem 4 para cá, 4 para cá, 4 para cima e 4 para baixo. Como é que fica aqui, ó? 1 mais 4 vai dar 5. 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 menos 4 vai dar 7. E menos 3 mais 4 vai dar 1. Pronto, ó. Isso aqui é a circunferência, mas não é o que eu quero, porque o que eu quero tem um sinal de menos aqui, ou seja, é a parte de baixo da cumbuquinha. Olha que bonitinho. Então agora pronto, eu já tenho o meu gráfico.
é só a gente pegar agora o domínio. Lembra que o domínio é daqui para cá, ó. Então, ele é de menos 3 até 5, perfeito? E a imagem vai até aqui, ó. É de menos 3 até menos 7. Na verdade, você vem aqui subindo, tá? Então, de menos 7 até menos 3. Fechou? Bonito, lindo. Um outro tipo de função, e vocês conhecem essa, nem vamos dar muitos detalhes, é a função quadrática, a famosa função do segundo grau. Mas eu quero partir dessa aqui que é a mais simples de todas, ó. É x ao quadrado, para a gente ver o desenho e depois a gente vai ver como é que ela dança, como é que translada o gráfico. Então tá aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, tá vendo? Isso aqui você já conhece, 2 ao quadrado vai dar 4, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, esse desenho aqui, espero que vocês estejam visualizando esse quadriculadinho aí, não sei que tamanho está a visualização de vocês, mas tem um quadriculadinho ali. Essa é a função x ao quadrado. Guarda ela no cantinho. Tá aqui. Ó, safadinho, tá ali guardadinha. Agora você vai lá para a outra ideia. Ó. Quando você vê esse tipo de função, pensa o que a gente fez lá com o módulo. Ó. Esse 1 aqui, ele vai modificar essa parábola, ela vai dançar. Então, aqui, fecha comigo a ideia. Que número tem que ir para o x que vai dar 0 aqui dentro? Não, menos 1? Então, pronto. Ó. Essa função, tudo que ela fazia antes, ela vai fazer só que uma casa para a esquerda. Tá? Pensa comigo, menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Tá vendo? Aqueles pontinhos que apareceram. Se tiver 1 mais 1 vai dar 2 ao quadrado, 4. Então, ele vai estar no 4. Ele vai ter os mesmos pontos que a gente tinha antes, só que uma unidade menor. Então, essa é uma jogada bem legal para a função quadrática, para a gente destruir. Né? Esse tipo de situação é diferente da outra, por quê? Porque o x ao quadrado se manteve e o que está fora dela é o 1. Então, 0 ao quadrado, 0. Mais 1, 1. Então, o que vai acontecer com essa outra? Ela vai passar aqui, ó. Então, gente, olha a lógica. Esse 1 aqui fora vai fazer a função subir. 2, 3, 4. Se for negativo, ela vai descendo. E o 1 dentro do parênteses faz com que a parábola dance no eixo x. Cara, isso é muito legal, ó. Aqui, ó. 1 ao quadrado vai dar 1 mais 1, 2. Tá vendo? 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. Então, esse verde é a função que subiu. A aparência dela é a mesma. Guarda, então, x ao quadrado e a gente usa para as variações. Vamos exercitar? Vamos ver umas paradinhas? Olha só que legal. Infalível, gente. É uma função semelhante a essa. Esse é o x ao quadrado. Guarda ele. Lembra dele. É uma parábolazinha bonitinha, está na metade do caminho. Agora, que número você põe aqui que zera esse? Que número? Não é 2? Então pronto. Ó. Ah, isso aqui é aquele conhecido, né? Ó, são pontos que a gente já conhece. Agora vamos lá. A outra função vai fazer a mesma coisa, só que 2 unidades para cá. É muito legal, né? Tem emoção, é tão bonito. A noção do gráfico que a gente precisa ter. Você não precisa ter o gráfico completo. Tá aqui, ó. Olha mais um. O que mudou? Agora lascou, né? De novo, esse aqui você já lembra dele. Mentaliza esse gráfico. Guarda ele. Que número eu coloco aqui que vai dar 0? É o 1. Positivo. Opa, então esse gráfico ele já vai dançar até o 1 positivo. E quando ele está aqui fora, esse 4 vai fazer que ele suba. Então pensa comigo, ó. O gráfico ele vai estar no 1 e no 4. Tá vendo? Ó? O 1 saiu daqui, porque aqui tem que dar 0. Perfeito? E o 4 é o que ele subiu. Então tá aqui bonitinho a corzinha dele ali, ó, diferente. Acabou. Acabou a parada, é só isso. É muito bonitinho, emocionante. E esse outro aí? Ele não tá como o outro, né? Então a gente precisa tentar transformar ele naquele processo. Primeiro eu vou lembrar vocês que o básico da parábola é esse aqui. Por essa parábola a gente constrói as outras. Aqui vamos fazer o chuveirinho. X vezes x, x vezes 4.
Agora a gente vai pensar de novo naquela paradinha, ó. Vocês estão vendo que isso aqui lembra muito esse? O quadrado do primeiro. 2 vezes 2 vezes x dá 4x. Estão vendo que é 2? Aquele macetinho, né, gente? Divide por 2 aqui, ó. O 4, que você sabe quem é esse. Tá? Esquece isso, não. Agora está faltando alguma coisa. O quadrado do segundo. Quem que é o quadrado de 2? É 4. Ah, eu não tenho 4. O que que eu faço? Ah, matemática. Soma e subtrai 4. Soma e subtrai 4. E agora? Esse 4 aqui de dentro ficou preso. Agora dá certinho aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes x vezes 4 dá 4x e o quadrado do segundo. Esse menos 4 fica lá fora. Então, olha só. Essa função aqui, que número vocês vão colocar aqui que vai dar zero aqui? Não, menos 2? Então, ele vai menos 2 e esse menos 4 é o y, ele vai descer 4. Então, essa parábola passa aqui, ó. Ah, safadinho. É a mesma parábola, só que ela vai estar lá embaixo, tá? Ela está no ponto menos 2, olha que dá para ver aqui, ó, menos 2 e menos 4. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Tá aqui a função bonita aí, o desenho dela. Para essa outra função, nós vamos aproveitar muito do que a gente já falou da parábola. Por quê? Ó, pensa comigo. Isso aqui é o x ao quadrado. Tá? Vocês estão vendo que é o tipo de parábola que o x está ao quadrado e o y está sozinho? Então, a característica dela é isso. Quem lembra da geometria analítica sabe que essa função é uma função inversa dessa daqui. O que quer dizer uma função inversa? Quer dizer que essa função é igualzinha a outra, só que no lugar de fazer para o eixo x, ela vai fazer para o eixo y. Ela vai ser isso aqui, ó. Vendo? Ou seja, as funções inversas, elas têm um translado, elas se rebatem em relação a essa reta que é x igual a y. Mas tá, vamos pensar na seguinte situação, então. Ó. Isso aqui não é uma função, né, gente? Não é uma função. Eu preciso cortar ela aqui ao meio, tá bom? Preciso tirar esse carinha aqui. Na prática, então, como a gente fez com a circunferência, ele pode ter esse valor positivo e esse valor negativo. E o que isso vai dizer para a gente? Que se eu souber, e agora isso aqui é uma função, se eu fizer, lembre que a raiz ela só pode ter números positivos lá dentro. Então, raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Estão vendo que são os mesmos pontos que a gente fez para a parábola, só que eu tenho que cortar ela no meio. Tá bom? Se você vislumbrar um número dentro da raiz, o que isso quer dizer? Que número, olha, pensa comigo, que número vocês usariam aqui dentro que vai dar zero aqui? Não é o menos 2? Ó, menos 2 mais 2 dá zero. Então, essa parábola, ou esse pedacinho de parábola, essa raiz, ela vai estar no menos 2. Mesmo esquema que a gente falou dos outros gráficos. Dentro da raiz, o que você mexer ali vai fazer esse gráfico dançar assim. Fora da raiz, acontece o quê? Se eu colocar um 3 aqui, ó, raiz de 0 é 0 mais 3 vai dar 3. Raiz de 1 é 1 mais 3 vai dar 4. Raiz de 4 é 2 mais 3 vai dar 5. Então, essa parábola vai ficar aqui, ó. Eu sei que é feio inicialmente, mas é um gráfico bem legal de fazer, porque não tem muitos detalhes, tá bom? Mas pensa no mesmo recurso. Mexeu lá dentro onde está o x, ela dança assim. Mexeu fora do x, é o y. Ela sobe ou ela desce, tá bom? Eu quero mostrar mais detalhes desse gráfico aqui no próximo slide, ó. Como a gente já conhece a parábola, essa parte, lembra que a raiz ela pode ter dois sinais. Então, por natureza, quando você não coloca nada aqui, ele é positivo, concorda? Só que existe uma outra raiz, que é a outra parte da parábola, ó, que é a parte de baixo. Então, é fácil a gente associar esses dois gráficos aqui. Aqui dentro, como a parábola ela pode ser para cima ou para baixo, essa daqui também ela pode ter uma viradinha para o outro lado. Como é que eu vou conhecer ela virada para o outro lado? É quando o x aqui dentro for negativo. Ó. Isso não quer dizer que o valor de x vai ser negativo, porque o menos daqui com menos daqui vai dar mais. Então, não se preocupe com isso.
mas eu estou falando do gráfico. Ó. Então, esse aqui vai ser a parte de cima, mas virada para o outro lado. E ainda tem uma outra possibilidade, que é esse aqui, ó, quando tem um menos dentro e um menos fora. Se você lembrar dos sinais dos quadrantes, fica muito fácil. Ó. Esse aqui é mais e mais. O x e o y são positivos. Nesse quadrante, ó, o y, tá vendo? O y é positivo e o x é negativo. Estão vendo que dá para perceber quando é que ele vai ter esse formato? Aqui, o x é positivo e o y é negativo. Tá vendo? O x é positivo e o y é negativo. Então, a curvinha é assim para baixo. E a última é essa, ó, menos e menos. Então, o x é negativo e o y é negativo. Então, o menos dentro e o menos fora, ele está aqui no terceiro quadrante. Vou fazer mais uns exemplos para a diversão completa. Vamos? Está aqui, ó, paradinha. Só de olhar para ele, você já sabe que a natureza é uma semiparábola simplesinha. Tá? Vamos abrir tudo logo aqui e a gente vai destruindo. Vou fazer no mesmo gráfico, tá bom? Esse aqui, ó. Que número vocês colocam aqui que vai dar zero? Não, 2. E esse 2, ele vai subir 2 unidades. Então, 2 e 2, ó. Como é positivo fora e é positivo x aqui dentro, é isso aqui. Acabou o gráfico, ó. Acabou. Acabou. Aqui, esse aqui. Que número vocês colocam aqui que vai dar zero? Também é o 2 positivo, certo? Só que o x está menos, ó. X está menos, o y é mais. Então, é esse cara aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Só que como ele chegou no lado 2 positivo, ó, ele vai fazer essa curvinha aqui. Tá bom? Se você quiser saber esse ponto aqui, ele é interessante, ó. Faz o x igual a zero. Esse ponto, então, é raiz de 2. Letra C. Essa letra C é a mais sinistra. Por quê? Porque ele tem um menos fora e tem um menos dentro. Então, ele vai estar aqui, ó. Ele seria essa curva aqui, tá? Mas aí vamos ver certinho onde ela vai dar. Que número vocês usariam aqui dentro que vai dar zero aqui? Tem que ser menos 3, concordam? Porque menos 3 mais 3 vai dar zero, né? Então, aqui menos com menos vai dar mais 3 com menos 3 vai dar zero. Então, o menos 1 é o y. Menos 1 e 3. Fechou. Tá vendo? Se você entende a característica do gráfico, você não precisa dar muito trabalho para dar aquela destruída. E aqui de baixo? O menos está fora e o x é positivo. Então é x positivo, y negativo, está aqui nesse quadrante. Que número vocês colocariam aqui dentro? Que dá zero, não é menos 3? Então, menos 3. Eu vou seguir desse pontinho e ele vai vir para cá, ó. Pronto. Substitui o x por zero aqui, que você sabe qual é esse ponto, ó. Importante esse ponto aqui, esse. Vai dar 0 mais 3 é 3, então vai dar menos raiz de 3. Então, gente, prático. Você tem que conhecer a função principal e qualquer variação dela você destrói também. Legal? Vamos lá. Para encerrar, então, os nossos gráficos, eu tenho a hipérbole. Cara, a hipérbole é um gráfico muito legal. Em cálculo, a gente dá... Assim, explica bem legal como é que constrói a função. Mas olha só, ele é mágico por quê? Porque ele pode ter um valor positivo 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, esse ponto tem. E quando você coloca aqui o menos 1, por exemplo, ele também tem, ó. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Então, é um gráfico muito doido. Só que se você olhar aqui, ele tem um problema sério, que esse camarada não pode ser zero. Então, como é que pode um negócio que passa nesses dois pontos e não cortar o zero? É porque ele vai, ó, se você evolui valores positivos, 2 vai dar meio, 4 vai dar 1/4. Se você faz valores pequenos, meio vai dar 2, 1/4 vai dar 4. Então, ela faz essa curva do lado de cá. Se a gente imagina que os valores negativos eles são um espelho desses valores positivos para essa função, então ele vai fazer uma outra perna. Ó.
Isso aqui é uma hipérbole, gente. Olha que negócio doido. É um gráfico, ele tem duas abas, né? Ele tem dois ramos. Um é para o lado, o outro é para o outro. Na verdade, o que define isso aqui? É o zero. O zero é um valor muito interessante. Agora, qualquer função que se pareça com essa, a gente vai incluir nesse tipo de gráfico. Então, pensem comigo. Esse aqui guarda esse valor. Ah, professor, se tivesse o menos 1 aqui, tá? Se ela fosse com esse formato, o que ia mudar? Ia mudar porque ela ia fazer isso aqui, ó. Ela viria aqui e aqui. Lembra do espelhamento que eu falei em relação a x? Ia acontecer aqui. Mas tá, vamos fazer um exemplinho de cada um para vocês verem, tá bom? Mas assim, ó, isso aqui, o que muda? É esse mesmo gráfico, só que agora a gente vai pensar qual valor não deve ser. Pensa comigo. Se você olhar para isso aqui, que número não pode existir aqui? É o 2, porque 2 menos 2 dá 0. E aqui, ó, ele não pode dar 0. Então, é como se o 2 ele ficasse aqui. Todos os pontos que a gente colocar acima do 2 vão fazer a curva aqui em cima e abaixo do 2 vão fazer a curva aqui embaixo. Vocês estão vendo que ele é aquele mesmo esquema de translação? O gráfico andou para a esquerda, porque o x aqui não pode ser 2. Se eu fizer isso aqui, ó, agora o 2 está fora. Vocês estão vendo que ele não pode ser 0, que é a mesma definição aqui do original. Tá bom? Então, quando você faz isso, esse 2 aqui fora vai fazer com que o gráfico suba. Ou seja, ele não passa no 2. É o mesmo gráfico, ó, só que ele vai fazer essa curva aqui, ó. Não vou entrar em detalhes nos valores. Quando a gente tiver em limite, vocês vão ver que dá para explicar todas essas curvinhas usando limite. Mas por enquanto eu quero que vocês batam o olho na função. Você fala, é uma hipérbole, safadinha. E você já sabe que ela não pode ser o valor que está aqui embaixo. Essa não pode ser 0, essa não pode ser 2 e essa não pode ser 0. Tá bom? Vamos fazer uns exemplinhos aqui para vocês verem como é bonito. Olha só. Esse aqui já dá para saber uma coisa básica. O x não pode ser 2 positivo. Essa é a básica, certo? X não pode ser 2 positivo nesse gráfico. Então está aqui. Tcharam, tcharam. Na verdade, isso aqui foi o que a gente fez antes. Não perdeu um pouco a graça. Mas vamos lá, deve ter um outro mais bonitinho para frente. Olha que lindo. Aqui, agora sim. Se você lembra do genérico, é isso aqui. Esse número, que número iria aqui embaixo? É o 1 positivo. Então, o 1 positivo ele não pode passar. Essas retas nós chamamos de assíntotas. É um lugar onde o gráfico passa beliscando, mas não encosta. A outra assíntota é fácil demais, é esse cara aqui, ó. Porque quando o 2 está aqui fora, ele sobe 2 unidades. Então, você diz que ele não passa também no 2. O gráfico ele vai ter, então, essa figura, ó, aqui e aqui. Para saber esses pontinhos aqui, ó, vocês estão vendo que tem um pontinho aqui que ele toca o eixo X e um pontinho que ele toca o eixo Y? É só você substituir por 0 o X, você sabe qual é o Y, e quando substituir o Y por 0, você sabe quem é o X. Então, dá para fazer isso rapidão aqui, ó. Esse é menos 1. Por quê? Porque você vai fazer o X igual a 0. 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2 é menos 1. Talvez o outro é mais perverso um pouco, porque você tem que fazer 0 aqui e esse 2 aqui, né? Alguma coisa assim, ó. Então, dá para saber também, você resolve essa equação. Eu jogaria o 2 para cá. Tem até a resposta já ali, pensei que tinha uma animação aqui. Joga o 2 para cá, só para vocês verem como é que fica, ó, menos 2. E aí você troca de lugar o 2 com o x menos 1, que é o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 1 é igual a 3 sobre 2. Ficou tosco fazendo o mouse e esse 1 vai passar somando. Só para explicar para vocês por que dá meio, tá bom? Então, aqui é menos 3 meios mais 1. E agora, 2 vezes 1, 2. 2 menos 3 dá menos 1.
Então, esse ponto aqui é o menos meio. Vai ficar assim, ó. 2 menos 1, né? Se continuar aqui, ó. Para os infiéis, vai ficar menos 3 mais 2 dividido por 2. Tá vendo que dá menos meio? Então tá, mas é por aí a paradinha. E aí temos o último exemplo, aquele de nível de periculosidade top master, aquele violentíssimo. Mas cara, de novo, você tem que lembrar do básico. Você tem que lembrar que esse cara aqui não pode dar zero, tá? Só de ver que é 1 sobre alguma coisa, você sabe que é uma hipérbole. Outra coisa, gente, cuida desse sinal aqui, ó. Esse sinal negativo, lembra que eu falei? A tendência dela é ser assim, ó. Tá? Dessa hipérbole é ser assim. Ela vai pegar os quadrantes que são pares, né? Aquele que troca o menos e o mais tem valores diferentes, tá bom? Mas vamos lá. Agora, olha só. Quando é que dá zero aqui? Não é tão fácil. Então, você faz uma continha aqui, ó. Joga o 7 para o outro lado, passa dividindo. Então, é menos 7 sobre 3. Ela não passa aí, tá bom? Agora, se você olhar o 5 sobre 2 aqui, ó, 5 sobre 2, ela não passa também no 5 sobre 2. Fechou. O desenho, então, praticamente vai sair aqui, ó, aqui e aqui. A gente já, basicamente, já constrói o desenho. Falta o que aqui? O ideal era a gente descobrir esses dois pontinhos. Aí, agora eu fiz uma animaçãozinha mais bonita para vocês verem esses dois pontos. Quando x é zero, talvez é o mais fácil. Ó. Substitui x por zero. Aqui vai dar 3, 0, mais 7 dá 7. Ó. Então, eu vou somar essas duas frações. Dá 14, o mínimo, né? 12 vezes 7, 14. 14 por 2 dá 7 vezes 5, 35. 14 por 7 dá 2 vezes 1, 2. Então, esse ponto aqui, quando x é igual a zero, o y vai dar menos 37 sobre 4. E esse aqui acontece quando o y igual a zero. Esse talvez dá um pouquinho de trabalho, ó, porque o y igual a zero é fazer aqui igual a zero. Aí joga os 5 meios para o outro lado. Agora você multiplica cruzado, ou se quiser faz como eu fiz da outra vez. Ó. Troca esse cara com essa fração de lugar. Tá vendo? Trocar uma fração para baixo é como se a gente invertesse ela. E esse 7 vai jogar para o outro lado. Você vai fazer aqui, ó, deixa eu, aqui dá menos 7, tá bom? 5 vezes 7 dá 35, com 2 dá 37. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Ele vai fazer 3 vezes 5, 15. Então, esse ponto aqui é menos 37 sobre 15. Beleza? Gente, esses gráficos que eu mostrei, eles são muito importantes, principalmente para o cálculo. Tá? Se bater o olho, você fala, essa figura é uma hipérbole. E você já tem algumas informações dela ali. Essas assíntotas, por exemplo, dá para ver ali. Nem todas dá para ver tão direto como essa. Né? Assim, essa aqui não é tão direta, óbvio. Né? Mas é muito legal a gente ter noção da estrutura dos gráficos. Tá bom? Por enquanto é só. Fiquem com Deus. E tem mais vídeo pela frente aí. Tá? Até mais. Valeu!